A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Olha essa frase que o pastor estava falando aqui. Reativar algumas coisas. Pode sentar, pode sentar. Reativação. E quanto tempo isso vai demorar para tudo aquilo que o Senhor já falou para ti, tudo aquilo que o Senhor já entregou para ti, aquela profecia que o Senhor já te deu. Quanto tempo isso vai demorar para se concretizar na sua vida? Essa é a pergunta. Eu fico imaginando, né? A gente estava assistindo The Chosen esses tempos, e a história ali, ela vai contando e tu vai imaginando, porque você vai viajando na tua imaginação. Imagina só Maria vendo Jesus crescer, vendo Jesus com 10 anos, com 12 anos, e tudo aquilo que tinha sido falado a respeito dele ainda não se cumpriu. Jesus com 20 anos, ainda não tinha se cumprido nada. Quanto tempo ainda demoraria para que Jesus de fato se tornasse a realidade que havia sido prometido lá atrás? É sobre isso que nós vamos falar. Eu vou falar um pouquinho aqui a respeito de Jesus. Vocês querem ouvir sobre Jesus hoje? Amém? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Jesus, certa vez, ele estava voltando, caminhando com os seus discípulos depois da entrada triunfal. E de longe ele avistou uma figueira. E essa figueira estava bonita, cheia de flores, cheia de folhas, né? Verdinha. E ele pensou: vou lá buscar um fruto para comer. E a história conta que Jesus, se aproximando da figueira, ele procurou o fruto. Ele procurou ali algo para saciar a fome dele, porque ele estava com fome, seus discípulos estavam com fome. E ele não achou nada naquela figueira. A figueira estava sem fruto, estéril. E Jesus, então, imediatamente, ele amaldiçoou aquela figueira. E ali ele disse para ela que nunca mais ela daria fruto. E os discípulos eles continuaram, foram até a cidade. No outro dia eles voltaram, passaram pela figueira e a figueira tinha secado. E aí Pedro olhou aquilo e disse: olha Jesus, olha só, a figueira secou. Mas claro que secou, Pedro. E ali Jesus dá uma lição de fé, né? Para os discípulos ele fala que se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui e vai para lá. Todo mundo já ouviu essa história? Alguém não ouviu a história? Levanta a mão. Legal, só para a gente comentar sobre ela. Então, Jesus falou sobre fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda. E um grão de mostarda é muito pequeno, meu. É muito pequeno. Mas ali Jesus estava ensinando exatamente sobre a fé. O poder que a fé tem. O poder que a fé tem em nossas vidas. E o poder que a fé tem na vida dos outros. Na vida de tudo aquilo que a gente abre a boca para falar. Porque a fé, ela é algo ainda muito pouco compreendido pelo ser humano. Porque senão todo mundo estava mandando as montanhas sair daqui para lá, e as montanhas estavam fazendo isso. Concorda comigo? Porque Jesus falou que assim seria. Mas a gente não costuma ver montanhas se atirando ao mar. Então a gente tem pouca compreensão sobre a fé ainda. E é interessante porque ali Jesus ele está dando ele está fazendo um milagre. É um milagre, né? Porque querendo ou não é uma coisa que não acontece naturalmente. Então foi algo sobrenatural, está acontecendo algo sobrenatural ali. Mas o que ele estava fazendo na verdade era ensinando os discípulos dele a respeito da fé, a respeito de crer naquilo que a gente declara, naquilo que a gente ordena. Ali Jesus, ele diz que tudo que a gente pedindo crer que já recebeu, a gente vai receber de Jesus, vai receber de Deus, porque a fé, ela tem esse poder. Mas Douglas, como assim? Então eu não tenho fé?
Então eu não tenho fé porque eu já pedi tanta coisa para Deus, mas parece que não aconteceu. Ou então a minha fé é muito pequena porque eu já pedi tantas coisas para o Senhor, eu peço tantas coisas diariamente para o Senhor, mas nem tudo que eu peço acontece. Então eu não tenho fé. Beleza? Posso não ter fé? Então a pergunta que eu tenho que fazer é: como eu consigo aumentar a minha fé? O que eu faço para aumentar a minha fé? O que eu faço para eu crer sem duvidar naquilo que eu estou falando? Mas para eu entender como aumentar a minha fé, o que eu preciso fazer para aumentar a minha fé? Primeiro eu tenho que entender de fato o que é a fé. A fé é a certeza daquelas coisas que a gente crê e nem vê, mas a gente espera. É a fé daquilo que não está aparente aqui, mas eu acredito que existe. Isso é a fé. Realmente é a fé. Mas se a gente voltar lá no que a fé representava para os judeus, a gente vê que o significado da fé, lá no contexto cristão, é confiança, é fidelidade. A fé, ela se baseia na convicção, na verdade, na obediência, na aliança. Ela é como se fosse um contrato selado entre eu e aquilo que eu estou acreditando. Então, para mim ter fé, eu tenho que gerar fruto disso. Como assim, Douglas? Ora, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, Ele veio aqui para perdoar os meus pecados, para me trazer a graça de Cristo e agora me reconectar com Deus, e eu disser que eu tenho fé nisso, então eu tenho que fazer tudo aquilo que Jesus falou para mim fazer, porque isso seria a fé. É o contrato selado entre eu e Deus, de que eu creio nele, eu acredito nele, e eu vou executar tudo aquilo que Ele falou para mim fazer. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque na verdade, se eu não confiar em Deus, se eu não fizer uma aliança com Deus, é impossível eu chegar até Ele. Então quando eu entendo que a fé, na verdade, ela é muito mais do que o meu intelecto em acreditar em algo, mas ela é também a minha entrega de coração naquilo que eu acredito, e a minha aliança de que eu vou realmente obedecer aquilo. Agora eu entendo como aumentar a minha fé. Mas então como, Douglas? Como que eu vou aumentar a minha fé? A Bíblia diz, Paulo fala que a fé ela vem pelo ouvir. E aqui é muito interessante. Essa palavra é muito interessante porque quando ele fala que a fé vem pelo ouvir, ela não vem só pelo ouvir a palavra de Deus. Claro, a fé em Deus vem por ouvir a palavra dele. Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu escuto pregação, quanto mais eu vejo o testemunho de pessoas que foram curadas, pessoas que foram transformadas, quanto mais eu me alimento disso, mais eu acredito em Deus, mais conectado com Deus eu estou, mais cheio de Deus eu estou. Mas a fé, ela também pode ser alimentada de outra forma. Quanto mais notícia de que não vai dar certo, de que está tudo ruim, de que está tudo se acabando, quanto mais videozinho de desgraça, de destruição, quanto mais videozinho de facilidade, de modos mirabolantes, de ficar rico, de ganhar a vida, quanto mais eu alimento também o meu coração a respeito disso, mais eu me afasto de Deus, porque eu vou me tornando agora crente que tudo vai dar errado, ou eu vou me tornando agora crente que um dia eu vou ficar rico do dia para a noite, porque eu vou acreditar agora que o mundo está acabando, e eu não preciso mais fazer nada, eu posso desistir.
Existem duas formas de alimentar a sua fé. Você vai alimentar a sua fé em Deus, ou você vai alimentar a sua fé nas obras desse mundo. E aqui é muito interessante, porque a Bíblia fala que a nossa boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. E quando a boca fala daquilo que o coração está cheio, se o meu coração está cheio de desgraça, de destruição, se o meu coração está cheio de coisas fúteis e banais, a minha boca vai falar a respeito disso cada vez que eu abrir ela para falar. Cada vez que eu abrir a boca para falar, eu vou estar gerando morte na vida de alguém. Cada vez que eu abrir a boca para falar, eu vou estar gerando desânimo na vida de alguém. Eu vou estar gerando desilusão na vida de alguém. Eu vou estar colocando a pessoa para baixo. E eu tenho certeza que no seu ciclo de amizades tem esse tipo de pessoa, em que você chega para conversar com essa pessoa e você sai triste, você sai murcho, porque para essa pessoa ninguém presta, para essa pessoa não vale a pena fazer nada, para essa pessoa não vale a pena continuar lutando, para essa pessoa o tempo que era para ser já foi, e para essa pessoa talvez nunca nada vai acontecer. E aí você sai lá daquela conversa desanimado, você sai daquela conversa triste, abatido, pensando que realmente não tem nada mais para acontecer. E deixa eu te falar, meditando nessa palavra aqui, eu lembrei de um homem, e eu entendi um pouquinho a respeito da fé, porque os discípulos nessa passagem, eles pedem assim: Deus, acrescenta a nossa fé, porque da mesma forma que a gente diz assim, mas como é que eu vou falar para uma montanha sair daqui e se lançar lá no mar, e isso vai acontecer? Da mesma forma que eu e você pensamos, eles também pensaram naquela época. Eles disseram: Jesus, então acrescenta a nossa fé, acrescenta, porque eu não sei se eu tenho coragem. E a gente olha lá para José, pequenininho, novinho, Deus dá um sonho para ele, e Deus mostra a lua, o sol, as estrelas ali se prostrando, nos pés dele, e ali ele tem um prelúdio, ele tem um vislumbre do que aconteceria na vida dele, e ele teve certeza daquilo. Só que Deus não mostrou o processo para ele chegar lá. Deus não mostrou para ele quantos anos ele iria passar em processo até chegar aquele dia. Deus não mostrou para José que ele seria traído. Deus não mostrou para José que ele seria vendido pelos próprios irmãos. Deus não mostrou nada disso para ele. Não mostrou para ele que seria escravo numa terra estranha. Deus mostrou para ele que o sol, a lua e as estrelas iam se prostrar nos pés dele. Isso ele mostrou. Mas o processo não. E quanto tempo também não. E deixa eu te falar, no lugar de José, eu não sei o que eu faria. Eu não sei. Porque, vamos concordar comigo que ele tinha todos os motivos para desistir? Talvez hoje você está assim. Talvez hoje você tem todos os motivos, todas as desculpas prontinhas para desistir, para largar tudo, para abandonar a fé. E deixa eu te falar, é triste quando uma pessoa faz isso. É triste. Tem um vídeo circulando na internet, talvez vocês já assistiram, de um rapaz que se intitulava Pastorzão. Como é feio ver os vídeos desse cara hoje, Um cara que já pregou, um cara que já adorou, falar da forma que ele fala a respeito do evangelho, frustrado com a igreja, frustrado com pessoas. Ele abandonou a fé, assim como eu e você poderíamos ter feito, assim como José poderia ter feito.
Mas sabe o que manteve ele de pé? Sabe o que manteve ele, mesmo escravo, ainda de pé? Foi aquela promessa que ele fez, aquele sonho que Deus deu para ele. Aquele sonho que Deus plantou no coração dele gerou certeza que um dia as coisas iam mudar, que um dia ele sentaria num lugar de prestígio, que por mais que hoje estivesse difícil, que hoje parece que tudo está dando errado, que hoje parece que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, um dia, Deus levantaria ele. Quantas promessas Deus já fez para você? Quantas vezes Ele falou que iria te usar? Quantas vezes Ele usou boca de profeta para falar ao teu coração, para te entregar uma promessa? E mesmo assim, muitas e muitas vezes nós paramos e reclamamos com Deus. Muitas vezes nós paramos e abandonamos tudo, largamos tudo, saímos, paramos, ao invés de descansar. Quantas e quantas vezes eu e você aproveitamos as desculpas, aproveitamos a situação, aproveitamos as circunstâncias e nos deixamos levar pelaquilo que o inimigo vai plantando, né? Ao nosso redor, ao nosso derredor, na nossa mente, de que não vale a pena, de que não precisa, de que não é aquilo, de que Deus não está naquilo, que aquela profecia na verdade não era verdadeira, de que não foi Deus que falou e de tudo mais. Mas olha, eu acho que, e eu acredito que, se você pedir, e se eu pedir, Deus Ele pode te dar um sonho. Deus Ele pode te mostrar um pouquinho daquilo que você vai viver. Deus Ele pode colocar ali, durante o teu sono, um vislumbre daquilo que Ele tem para você. Eu vivi isso. E é impressionante a convicção que Deus planta no teu coração. É impressionante o quanto esse tipo de experiência com Deus coloca convicção no teu coração. Que mesmo que muitas pessoas ao teu redor falam, não, assim não vai dar certo, não é desse jeito, não é assim, não faz assim, você diz, não vai dar certo, é desse jeito. Porque Deus plantou uma convicção no teu coração. Então, o que eu digo hoje para você se você não teve ainda uma experiência com Deus de verdade, aquela experiência que planta convicção no teu coração, é isso que você precisa pedir para Ele, é isso que você precisa buscar dEle, porque Deus Ele nos colocou aqui e Ele disse, cara, você está sendo chamado, você está sendo escolhido, agora é o seguinte, vai por todo mundo e prega o Evangelho. Essa é a nossa missão macro. Deus Ele colocou isso e eu tenho que falar do Evangelho onde quer que eu esteja, onde quer que eu estiver, seja no meu trabalho, seja na escola, seja andando de bicicleta, seja na academia, onde eu estiver eu preciso falar de Deus. Isso é o básico de ser cristão. Deixa eu te falar, não é nada mais que a nossa obrigação. Deus já plantou isso no nosso coração e é isso que a gente tem que fazer mesmo. É não se envergonhar de ser cristão, de dizer, cara, não, realmente eu sou cristão, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para balada, eu não curto nada disso aí, mas eu curto Jesus, meu, e Ele é legal demais, e Ele mudou a minha vida, e Ele transformou tudo aquilo que eu acreditava, e Ele colocou uma fé em mim, uma fé verdadeira, uma fé genuína, de que Ele é a única opção da minha vida. Às vezes eu converso com os meninos, eu digo assim, cara, você casou, meu irmão, agora já era, é o seu único plano, não existe plano B, meu amigo. Ah, mas está dando trabalho, mulher não sei o que lá. Meu irmão, você casou, você assinou o contratinho, é o único plano da sua vida agora, faz dar certo, te vira, negão. É simples assim, não existe plano B, você tem que fazer dar certo.
Quando eu aceito Jesus, e quando eu me torno cristão, quando eu aceito o Evangelho de Cristo, é a única opção. Não tem plano B, cara. Não tem plano B, não é assim, você é crente? Então. Não, é só. Você está precisando de oração, meu irmão? Tem alguma coisa errada na sua vida? Você está com dor de barriga? Você está com dor de cabeça? Eu posso orar por você. É louco, né? Sabe qual é o difícil? É a gente fazer isso de verdade lá no nosso dia a dia, meu. Essa é a parte difícil. É a gente fazer isso de verdade. Eu vim caminhando para casa ontem, que há algum tempo atrás, uns dias atrás, aí eu subi a montanha. Passei 4 dias lá na montanha. E lá Deus falou muitas coisas ao meu coração. Muitas coisas a respeito de fé, confiança, que é base da fé. E de vez em quando dá vontade de caminhar, porque eu sinto saudade assim, né? Sinto saudade do que aconteceu lá em cima. E aí eu vim caminhando embora. Cara, e eu vinha caminhando assim, daqui a pouco do meu lado, um outro irmãozinho com mochila, começou a caminhar no mesmo ritmo que eu. Aí ele começou: rapaz, mulher não presta, né? Não sei o que lá. E começou a falar. Veio lá do Rio Grande do Sul e já estava passando aqui, já ia para não sei para onde. Rapaz, contou a vida toda dele para mim. E é interessante, né? Porque ali Deus vinha falando comigo. Ele vinha falando, desabafando tudo que ele precisava falar. E Deus veio falando comigo. Deus veio dizendo assim: olha, tá vendo só? O quanto Ele coloca situações na nossa vida para falar do amor dEle. E às vezes a gente nem percebe. E às vezes a gente nem dá bola. E às vezes a gente ignora pessoas que Ele coloca do seu lado, que está precisando de ouvir o amor dEle. E quando Ele começou a caminhar comigo aqui, do meu lado, a minha primeira reação foi simplesmente: eu vou mudar de lado, eu vou lá para o outro lado da rua, porque é uma pessoa estranha, esse cara vai querer me roubar aqui. O perfil tinha, você está me entendendo? Eu pensei: não, eu vou conversar com esse cara. E ele começou a falar, e eu falei: cara, olha, eu vou te falar a minha experiência. Eu casei novo, casei na igreja e até hoje está dando certo. E foi só isso que eu falei, meu. Aí o cara pegou, valeu, estou indo embora. Aí pegou, entrou numa rua lá e foi-se embora. Mas Deus usou aquela situação ali para me falar: cara, olha, tá vendo só o quanto as pessoas precisam de ouvir a minha palavra? O quanto as pessoas estão com escamas nos olhos, meu. As pessoas falam sobre casamento hoje, a segunda palavra depois do casamento é a separação. É assim que o mundo está. A igreja, ela está vivendo numa bolha. A igreja está vivendo numa bolha em que aqui dentro a gente está falando sobre casamento feliz, saudável e tudo mais. Só que a realidade lá fora não é essa, meu. E nós fomos escolhidos, nós fomos chamados para levar essa realidade que nós vivemos aqui lá para fora. É isso que Deus quer da gente. Essa é a verdadeira fé, porque ela é que sela a minha confiança em Deus e a minha aliança com Ele. É só assim que eu vou dar fruto. É só eu selando essa fé de verdade que eu tenho aqui e vou levar para as pessoas lá fora. Vou dizer: cara, não, olha só, confia em mim, meu. Confia em mim. Vamos lá na igreja. Vamos frequentar lá. Vamos começar a ouvir lá. Que Deus vai mudar a sua vida. Você precisa de Deus, você precisa de Jesus na sua vida, cara. O mundo que a gente vive hoje está um mundo acelerado. As pessoas estão ali presas no celular, elas não conseguem mais sair do scroll do celular, né? Scroll é ficar girando, né? Para cima e para baixo. As pessoas não conseguem mais sair disso ali. E ali, tudo que está sendo ensinado ali, meu, é um monte de coisa fútil, um monte de coisa que, para nós cristãos, vai ferir os nossos valores, os nossos princípios. Mas deixa eu te perguntar, quem aqui está fazendo conteúdo lá, para alcançar as pessoas lá também?
Eu não consigo falar com as pessoas no mercado. Grava um vídeo então, fala lá no Instagram. Abre a tua boca lá, meu, porque Deus vai te usar lá. Vai lá no Facebook, faz uma oração lá, Deus vai te usar lá. Eu vou te falar, hoje tem pessoas que realmente, você vai falar com elas no mercado, você vai falar com elas na caminhada, você vai falar com elas em qualquer outro lugar, ela vai estar distraída, ela vai estar no celular, ela vai estar vendo videozinho, ela vai estar no fone de ouvido. Mas às vezes você vai estar no celular dela, é você que vai aparecer, falando de Jesus para ela, falando que Jesus tem uma palavra para ela, que Jesus pode mudar a vida dela, que Jesus tem cura para ela, que Jesus tem salvação para a casa dela. Usa essa ferramenta. Jesus está falando comigo aqui, você está vendo? Vamos usar essa ferramenta que Ele colocou nas nossas mãos. Temos que transformar em ferramenta mesmo. Ferramenta mesmo. Quem viu o vídeo da vó Dita aqui? Quem viu? Ganhou alcance, né? Vocês viram o tanto de gente que foi impactada, meu, com uma dança, não tinha palavra, não falou nada. Mas quantas pessoas lá nos comentários: meu Deus, eu vou voltar a dançar, Jesus. Quantas pessoas lá nos comentários: Jesus, eu aqui reclamando da minha dor na perna. Jesus usou aquele vídeo simples para falar com milhares, milhões de pessoas. Mas sabe qual é o segredo? Porque foi genuíno, porque ela já faz aquilo todo dia, ela deve fazer no secreto dela aquilo também. Não foi só para se aparecer, não foi só para buscar cargo, não foi só para buscar um título, é de verdade. É o amor dela por Jesus. Tem que ser o nosso amor por Jesus. Quando é genuíno, o nosso olho brilha. As pessoas sentem o amor de Jesus através da nossa fala. As pessoas sentem o amor de Jesus através dos teus olhos, dos teus gestos. As pessoas sentem o amor de Jesus sem mesmo você falar, Luke. Quem convence não sou eu, quem convence não é você. Quem convence não é a igreja, quem convence não são as luzes, não é a fumaça, não é a guitarra. Quem convence é o Espírito Santo, é Ele que convence, é Ele que traz a vida, é Ele que traz a solução para os problemas, é Ele que leva a paz para dentro da casa. Não existe outra opção, não existe outra solução. Então não é pelo muito eu falar, ou por saber fazer uma pregação bonita, ou por saber tocar bem, ou por ter uma igreja maravilhosa. Não adianta nada isso aqui tudo, se Jesus não estiver aqui dentro. Não adianta nada o seu vídeo ser maravilhoso, se Jesus não estiver nele. Não adianta nada a palavra ter toda a estrutura que um sermão precisa ter, se Jesus não estiver nele. Não adianta nada você conquistar o mundo se Jesus não estiver no seu mundo, se Jesus não estiver na sua casa, se Jesus não estiver no seu coração, porque vai ser só palavra vazia, vai empolgar, vai entreter, as pessoas vão pular, elas vão dançar, mas no final o vazio vai prevalecer lá dentro daquele coração, porque Jesus não estava ali. É por isso que naquele dia Ele vai dizer assim: para fora, porque eu não te conheço. Jesus, mas eu expulsei demônios, eu curei no teu nome, eu preguei a tua palavra. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque talvez enquanto você pregava a palavra, você estava buscando a visibilidade para você. Porque enquanto você cantava, você estava buscando a visibilidade para você. Porque enquanto você gravava um vídeo, você estava buscando seguidores. Jesus, Ele quer nosso coração.
Ele quer a nossa fé, porque é só através da fé que nós vamos viver a verdadeira essência do Evangelho. Aquele Evangelho que cura, que liberta, aquele Evangelho que alcança, que ama, que abraça, aquele Evangelho que toca as pessoas, aquele Evangelho que atrai as multidões, porque lá tem cura, tem libertação, tem pessoas sendo transformadas, tem pessoas sendo curadas, tem pessoas tendo mudança de vida genuína. As pessoas olham e dizem assim: mas não era o fulano? Como pode ele estar desse jeito? Como é que pode? Olha só, o olhar dele mudou, o que aconteceu? Jesus entrou, foi Ele que entrou, Ele está na casa. Quantas promessas Deus já fez para você? Quantas vezes ainda você vai querer que Ele venha e fala no teu coração, através de um profeta, através de uma palavra? Quantas vezes ainda vai precisar? Para você se render de verdade aos pés dEle e cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer, e cumprir aquilo que Ele te escolheu para fazer. Você foi escolhido para Ele, para uma missão. Ele te escolheu lá no ventre da tua mãe. Antes mesmo de você ser formado, Ele já desenhou tudo, Ele já escreveu tudo. Mas você tem que aceitar isso. Você tem que se render a Ele para que Ele cumpra isso, porque Ele não mexe no nosso livre-arbítrio. A única pessoa que pode cancelar tudo isso, todos esses planos dEle, todas essas escrituras que Ele escreveu lá a nosso respeito, somos nós. Somos nós, meu. Com o nosso coração duro, de pedra, em que quando somos confrontados nós nos fechamos, em que quando Deus nos chama nós fugimos, vamos para Nínive. E aí Ele não pode atuar. Deus está chamando alguém nessa noite. Ele está chamando alguém nessa noite. Eu vim com o coração queimando a respeito disso. Deus está chamando alguém nessa noite. Ele já falou com você, Ele já profetizou, Ele já usou profeta, Ele já falou com você em sonhos. Ele está te chamando nessa noite. Pode estar difícil, pode parecer que nada está dando certo, pode parecer que não é para você, pode parecer que foi engano, mas é você mesmo. É você mesmo. É você mesmo. Ele quer seu coração. Ele quer seu coração, porque Ele tem muita coisa para fazer através da sua vida. Vamos ficar de pé. Xaralarabarabassuria larabaralarabarabashuri candaralarabarabas. Xaralarabassuri larabaralarabarabashuri. Quero convidar você que quer ter sua fé reativada. Você diz assim: ó Deus, eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus. Jesus, eu te amo, tu sabe que eu te amo, Senhor. Mas Ele quer te dar uma experiência com Ele. Ele quer te dar uma experiência com Ele, que vai gerar uma convicção tão grande no teu coração, mas tão grande no teu coração, que nada vai te abalar. As pessoas vão falar: não, não é você, não é para você. E você vai dizer assim: não, é para mim. Foi Ele que me deu, está aqui, ó, está queimando no meu coração, sou eu sim. Ele vai reativar a tua fé. Eu quero te convidar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, você que quer ter a tua fé reativada nessa noite. Você quer ter tua fé reativada nessa noite. Você quer ter um sonho de um vislumbre daquilo que Deus tem para você. Você quer ter um sonho daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Pode apagar as luzes aqui, ó.
Eu não quero ver quem é, eu não quero nada, eu só quero que Deus pegue o teu coração nessa noite. Eu só quero que Ele pegue o seu coração nessa noite, Ele encha com amor, Ele encha com convicção, Ele encha com a fé, aquela fé verdadeira, genuína, que gera muita convicção, muito amor, muito apego pela palavra, muito apego por Jesus. E quando as pessoas olharem para você, elas vão sentir o amor dele no seu olhar. Elas não vão precisar nem ouvir a tua voz, de tanto que aquilo está emanando no seu coração, de tanto que aquilo está transbordando e fluindo através de você. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, Ele queria mostrar duas coisas para os discípulos. A primeira é a respeito de fé, e a segunda é aquilo que acontece com as pessoas que não dão ouvidos à voz dele. Aquela figueira era para estar cheia de fruto, ela era para estar frutificando, ela era para estar matando a fome das pessoas. Aquela figueira era para estar dando fruto, mas ela estava vazia, ela estava seca, ela estava gerando fome. Chega disso na sua vida. Chega disso na sua vida. Nascer do sol, esperança, não há problema, passar as mãos de Jesus, calma que pudesse pedir, nascer do sol, esperança, não há problema.
Coloca a mão no teu coração. Senhor, nós chegamos na tua presença, Pai, te agradecendo, Jesus. Deus, te agradecendo, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Te agradecendo, Senhor, porque hoje o Senhor encheu o nosso coração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tanto que o Senhor tem feito, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Mesmo que muitas vezes nós nem vimos aquilo que o Senhor fez, mas o Senhor nos livrou, o Senhor cuidou, o Senhor restaurou. Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por ter nos escolhido, porque hoje nós estamos aqui, Pai, na tua casa. Nós poderíamos estar em tantos lugares, mas o Senhor nos escolheu e nos trouxe para cá. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, toca as nossas vidas nessa noite. Toca as nossas vidas, Senhor. Enche o nosso coração. Enche o nosso coração com a convicção, aquela convicção que vem do céu, aquela convicção que traz ousadia, aquela convicção que traz certeza, aquela convicção que enche o nosso coração de amor. Papai. Senhor, agora, Pai, faz lembrar, Senhor, de tantas coisas que o Senhor já fez, tantas coisas que o Senhor já prometeu. Faz lembrar agora, Senhor, daquilo que o Senhor disse no secreto, daquilo que ninguém mais sabia, só o Senhor sabia. Faz lembrar agora nos corações, Pai. Faz lembrar agora nos corações, e que isso, Pai, ative a fé, Senhor, e que isso aqueça esses corações do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Senhor, que isso ative, Pai, os corações, Senhor, para que nós saímos daqui nessa noite diferente, Pai, com ousadia, com intrepidez do Teu Espírito, Senhor, para falar do Teu amor, para ser agentes de transformação. Te agradecemos, Jesus, porque sabemos que o Senhor sempre cumpre aquilo que o Senhor promete. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aplauda Jesus, querido. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.